Vamos ver aqui sobre a parte da agricultura do sistema. É repartido entre essas 4 opções aqui: de atividades agrícolas, produção, registros de clima e pragas e doenças, que também é lançado aqui na parte de atividades agrícolas. Em atividades agrícolas, tem o cadastro dos talhões, tem o cadastro do ciclo de produção, o vínculo do cadastro do talhão com o ciclo de produção e o lançamento de atividades. Aqui em produção é para indicar ali as entradas de produção, que é a parte de produtividade que tiveram com a colheita, transferência de produção entre os armazéns e produtores, a parte de contratos também e a saída desses contratos. Aqui em registro de clima é para fazer registro dos climas que vocês têm aí. Caso tenha uma estação meteorológica, pode estar cadastrando aqui dentro e fazendo o registro desses climas. Iniciando aqui pela parte das atividades agrícolas, pelo cadastro do talhão, você vem aqui nessa opção de inserir, coloque aqui a identificação do talhão, coloca aqui o tamanho da área também. Caso você não queira utilizar essa opção, também tem a opção de utilizar o mapa. Clicando aqui nessa opção de mapa, ele vai carregar aqui o mapa do Google Earth e você consegue fazer a demarcação do local do seu talhão aqui por esse mapa. Aproximando aqui, consegue fazer a demarcação certinha. Por exemplo, se a gente marcasse esse espaço, ele já puxaria aqui o tamanho dessa área que a gente demarcou automaticamente. Clicando aqui em salvar, esse mapa ele fica salvo para visualização depois, e aqui ele vai puxar também o tamanho dessa localização. Feito, a gente clica em salvar. Esse talhão ele vai ficar processando aqui até ser salvo. Após ser salvo, ele fica listado aqui para vocês, aqui nessa última opçãozinha. Então aqui a gente consegue visualizar o mapa, a demarcação que a gente fez desse talhão, e caso precise fazer alguma alteração, a gente também consegue vir aqui em alterar. Feito isso, a próxima etapa é cadastrar o ciclo de produção. Vem aqui em inserir também, tem a opção aqui de semente sim ou não, cultura perene sim ou não também, e cultura trigo. Aqui tem o nome do ciclo de produção, o produto que é produzido nesse ciclo, a unidade de plantio, a data de início desse ciclo, a data final e o total de hectares desse ciclo. Preenchido todas essas informações aqui em amarelo pelo menos, já consegue vir aqui em salvar esse ciclo. Por exemplo, que ciclo, coloco o produto que vai estar sendo produzido aqui, a unidade de plantio que é o hectare, a data de início aqui, vou colocar dia 1º de abril até daqui 3 meses. Coloco o total de hectares e clique em salvar. Feito isso, para a gente vincular os talhões a esse ciclo que a gente criou, pode ser pelo raiozinho aqui desse ciclo de produção, ou a gente pode vir aqui em atividades agrícolas e vir aqui na nossa opção de talhões ciclo de produção. A gente seleciona o ciclo que a gente criou, aqui ciclo vídeo, e aqui a gente seleciona os talhões que são vinculados a esse ciclo. Então aqui a gente vai procurar o talhão que a gente vai vincular a esse ciclo, seleciona ele aqui, joga ele para o lado e clica aqui em salvar. Agora vinculado, esse talhão vai ficar disponível para fazer lançamento de atividades junto a esse ciclo. Volta aqui em atividades agrícolas, vem em lançamento de atividades. Aguarda fazer o carregamento dessa tela. Carregando essa tela, a gente vem aqui no botão de inserir. Seleciona aqui modo padrão ou múltiplos talhões. A diferença é que em múltiplos talhões você lança a atividade para mais de um talhão por vez, e aqui no modo padrão é somente um talhão por vez. Selecionando o modo padrão aqui, a gente vem aqui em ciclo de produção, por exemplo, seleciona o nosso ciclo, seleciona aqui o talhão vinculado a esse ciclo, ele vai puxar a área total desse talhão, e caso a atividade não for realizada na área total desse talhão, é só a gente colocar a área que foi feita realmente a atividade. Seleciona aqui a data que foi feita a atividade, qual atividade foi realizada, se foi uma adubação de solo, uma aplicação de defensivos, uma colheita, um plantio. E caso não tenha cadastrado nenhuma opção, você pode vir aqui nesse folheto azul, que é o atalho de cadastro, vir aqui na opção de inserir e cadastrar aqui. Então o plantio tem que ser marcado essa opção de tipo plantio, replantio com essa opção de tipo replantio, a aplicação de defensivos com essa opção também, e a colheita com essa outra opção aqui. Então se a gente for cadastrar um plantio, a gente cadastraria aqui como plantio e colocaria o nome aqui de atividade como plantio também. Clicou em salvar, ele ia ficar listado aqui para a gente selecionar nessa abinha de atividades. Seleciono aqui o plantio, então aqui tem o tipo de plantio, nosso que tem cadastrado manual e mecanizado.
Tem as outras opções aqui para preenchimento que estão em branco, que não são obrigatórios. Caso não tenha, não é necessário preencher. Pode vir aqui embaixo salvar. Aguarda salvar. Depois que salvar, vai ficar listado esse item aqui para você, para fazer os lançamentos dessas atividades que você vai lançar. Aqui lançamento de pragas, trabalho de máquinas, recomendação de insumos, aplicação dos insumos, mão de obra de algum funcionário ou custos extras. Inicialmente a gente vai vir aqui em trabalho de máquinas, por exemplo, vem aqui em inserir, seleciona qual máquina está realizando esse trabalho. Então aqui, por exemplo, trator, ele vai puxar o KM inicial desse trator, a gente coloca o KM final, que esse trator terminou esse trabalho, por exemplo. Ele vai fazer o total de horas aqui. E caso queira gerar mão de obra do funcionário, clique aqui em sim, coloca as horas trabalhadas do funcionário que você colocou aqui em cima. Se não, é só clicar aqui em não. Clicando em salvar, esse trabalho de máquina é salvo. E o valor total ele é gerado de acordo com o valor horas de trabalho desse trator que você colocou lá no cadastro dele. Aqui nesse caso está zerado o valor fixo hora dele, então não gerou nenhum valor. E caso for utilizado algum insumo desse trator aqui nessa atividade, no raiozinho você pode colocar os materiais que foram utilizados. Por exemplo, se for abastecido esse trator no meio da atividade, você pode inserir aqui a questão do diesel que foi utilizado nesse trator, por exemplo, como se fosse um abastecimento nele nessa atividade realizada. Então você vem aqui em inserir, seleciona o almoxarifado, seleciona aqui o material, seleciona o material, vem aqui o estoque que tem por almoxarifado, coloca a quantidade que foi abastecido e clica aqui em salvar. O valor ele é gerado de acordo com a última entrada desse material, então aí já vai ficar tudo certo. Ele vai dar o valor total aqui, esse valor total é agregado ao valor total da atividade. A próxima etapa aqui seria fazer o lançamento de aplicação de insumos. Então a gente vem aqui em aplicação de insumos, clica aqui em inserir, seleciona ou modo padrão ou múltiplos insumos, que segue a mesma premissa ali da parte de inserção de atividades. Múltiplos insumos vai ser mais de um insumo por vez e modo padrão é apenas um insumo por vez. Então aqui nesse plantio a gente vai escolher o almoxarifado que vai sair, esse insumo que a gente vai utilizar, vai colocar aqui qual insumo a gente utilizou, e aqui a gente pode indicar a quantidade que vai utilizar por hectare, ou que foi utilizada por hectare, ou a quantidade que foi utilizada total. Então se a gente utilizou, por exemplo, 100 kg total, coloca 100 aqui, e ele vai dividir pelo tamanho do talhão a quantidade que foi utilizada por hectare de adubo. E vice-versa também, se a gente preencher aqui a quantidade que foi usada de adubo por hectare, por exemplo, 6, ele vai dar a quantidade total aqui de acordo com o tamanho do talhão. Clique em salvar. O custo também vai ser gerado de acordo com a última entrada. Vai dar o valor total e esse valor total ele é agregado ao valor total da atividade. Tem a opção aqui também de mão de obra, para gerar uma mão de obra para algum funcionário. Clicando em inserir, selecionando aqui o funcionário, colocando aqui o tipo, se é horas ou produção. Coloque a quantidade de horas que o funcionário trabalhou, por exemplo 5 horas. Tem os minutos também caso precise colocar. E clique em salvar. Esse valor aqui também é gerado de acordo com o cadastro do funcionário. Tem lá a opção de valor fixo hora. Como preenchido aqui desse funcionário está R$500. Então o valor das horas vezes os 500 dá R$2.500, o valor total. Aqui no raiozinho, caso precise alterar ou excluir, eu posso alterar ou excluir por aqui. Se não, é só fechar essa aba e fazer o próximo lançamento, que seria custos extras, caso tivesse. Aqui em custos extras, a gente vai inserir, seleciona o tipo de custo extras, coloque o funcionário ou prestador de serviço que realizou esse custo extra, a quantidade, vou colocar aqui 3 e o valor por quantidade, 250, vai dar o valor total e a gente pode clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, esse valor total ele vai ser adicionado também ao total da atividade, após a gente vir aqui no raiozinho e clicar em fechar. Como é um custo extra, você também pede para você gerar um débito desse registro. Caso você queira, pode clicar aqui em sim, vai abrir a tela de integração do financeiro e você vai cadastrar certinho essa opção lá no financeiro. Se não, é só clicar aqui em não, que vai ser fechado e vai ser adicionado ao valor total dessa atividade também. Feito isso, a próxima etapa é fazer o lançamento de produção. Então a gente vem aqui em produção, entrada de produção, clica aqui em inserir. E aqui a gente vai selecionar o ciclo de produção e o talhão, que a gente vai ter que ter pelo menos um plantio lançado nesse talhão que tem vinculado a esse ciclo para conseguir lançar uma entrada de produção nele. Então a gente seleciona aqui como a gente já lançou o plantio e vai aparecer.
A gente seleciona quem que é o produtor. Seleciona aqui para qual armazém vai essa carga de entrada que a gente está dando. Seleciona aqui qual o caminhão vai estar fazendo o transporte. Aqui ele puxa o número do ticket, caso queira alterar, pode alterar. Seleciona aqui a data do transporte. E aqui o peso bruto dessa carga. Aqui tem o peso tara. Vai dar o peso líquido aqui. E aqui tem a parte de descontos. Caso esteja como inserção manual, você preenche a porcentagem de pureza e a quantidade que descontou. A mesma coisa nas outras opções. Caso esteja com a tabela, o desconto vai ser aplicado de acordo com a tabela que vocês cadastraram. Feito isso, pode vir aqui em salvar. Essa entrada ela é salva. E para efetivar de fato essa entrada, a gente vem aqui no raiozinho e clica em fechar. Fechou, esse registro é finalizado. E essa quantidade que a gente deu entrada aqui do peso líquido, ele vai para o nosso armazém para ficar disponível para uma futura saída. Voltando aqui para a parte de produção, tem a aba de transferência de produção. A gente pode vir aqui em inserir. A gente vai selecionar aqui a data, qual que é o produto que a gente vai estar transferindo, qual que é o favorecido de origem, qual que é o favorecido de destino, qual que é o armazém de origem que vai sair essa carga e qual que é o armazém de destino. Aqui tem esse estoque disponível. Eu coloco a quantidade que eu vou transferir aqui. Coloco o peso tara caso tenha, se não tiver, é só colocar a quantidade bruta mesmo e clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, para efetivar essa transferência, a gente vem aqui no raiozinho e clica em fechar também. Finaliza o registro e a transferência ela é feita. A próxima parte aqui é a de compra e venda de produção. A gente vem aqui em inserir, seleciona o tipo de contrato, se é uma venda ou se é uma compra. Coloca aqui o número do contrato, quem que é o fornecedor, qual que é o contratante, qual que é o ciclo de produção, a moeda aqui, a unidade de produção. Então aqui colocar quilogramas, a quantidade que a gente vai vender aqui em quilos desse contrato, colocar 20 mil e o valor por quilo, 1,32 por quilo, ele vai dar aqui o valor total contratado. E aqui a gente vai colocar a data da compra barra venda. Colocar a data de pagamento, a data de entrega inicial e a data de entrega final também. Feito isso, a gente vem aqui em salvar. Esse contrato ele é salvo. E para também efetivar esse contrato, a gente vem aqui no raiozinho e clica aqui em fechar. O sistema ele pede para a gente gerar um crédito dessa venda. Então caso você queira tirar o crédito aqui no financeiro, clique em sim. Se não, é só clicar aqui em não que vai ser fechado da mesma forma. Fechou, a próxima etapa é fazer a saída de produção. Então a gente vem aqui em saída de produção e inserir. Seleciona aqui qual é o produto, caso soja, seleciona o armazém de saída, seleciona qual o contrato, no caso desse primeiro aqui. O estoque ele vai ter o estoque disponível e o estoque que tem a gente entregar. Então a gente vai colocar aqui o caminhão que vai fazer o transporte, o número do ticket, puxa automático, coloca a data do transporte, o preço bruto que a gente vai estar transportando. Ele vai dar aqui o peso líquido. Aqui tem as questões de descontos. O preenchimento vai ser igual na parte de entrada. E aqui tem as informações de ordem de carregamento. Caso vocês tenham, podem estar preenchendo essa parte também. Se não, é só vir aqui em salvar. E para efetivar de fato essa saída de produção, a gente vem aqui no raiozinho em fechar. Fechou o registro. Essa quantidade aqui que a gente deu saída, ela é efetivada e também vai ser dada a saída do nosso armazém. A próxima parte que tem é de comercialização direta, que é a saída sem ter necessidade de um contrato. Então a gente vem aqui em inserir, coloca aqui a data de saída, o número do ticket automático também, tem aqui o número de nota fiscal, coloca o valor aqui, seleciona aqui o ciclo de produção, qual que é o talhão, o local de saída, quem que é o produtor barra fornecedor, aqui quem que é o comprador, o caminhão, aqui ele vai puxar o peso bruto e o peso tara. Você vai colocar aqui quantos que você vai colocar de peso bruto e ele vai dar ali o peso líquido.
A unidade de produção eu vou trocar aqui para quilogramas também. E caso eu queira registrar uma entrada de estoque referente a essa saída que estou fazendo também, é possível pela parte de comercialização direta, marcando essa opção aqui como sim. Então eu não preciso fazer uma comercialização direta, eu não preciso registrar a entrada de estoque antes. Eu posso marcar essa opção que vai ser registrada a entrada de estoque juntamente com a saída aqui da comercialização direta. Após isso eu venho aqui em salvar e para efetivar essa comercialização direta eu venho no raiozinho aqui em fechar também. Caso eu queira gerar um crédito registro, clique em sim, se não é só clicar em não que vai ser fechado da mesma forma. E a parte de lançamento aqui de registro de clima, você pode vir aqui em inserir, cadastrar uma estação meteorológica caso precise, caso você tenha aí, cadastra aqui a estação meteorológica, coloca a data do registro de clima que você está fazendo, coloca a quantidade de chuva que teve, evaporação, temperatura mínima, temperatura máxima, velocidade do vento e umidade. E clica aqui em salvar. E registrando diariamente ou periodicamente esses registros de climas, vocês vão ter aqui os relatórios da parte da agricultura para verificar essas informações aqui, nessa parte de clima. Também tem as informações aqui, questão de custo, dos apontamentos que vocês fazem ali no lançamento de atividades. Aqui tem as informações do contrato e informações de produção, de produtividade que vocês tiveram na aba ali que vocês lançam a parte de produção. E caso tenham mais alguma dúvida referente à parte de agricultura, é só entrar em contato com o suporte.